E hoje a gente pegou um tema, porque é um tema que mete medo na gente, que é falar sobre o medo. A gente entende que o medo é um freio útil, né? Quem não tem medo se expõe a muitas coisas perigosas. Eu acho que o medo é o filtro que é interessante se você sabe lidar com ele. Quando ele te paralisa, aí ele já não deixa de ser interessante. E a gente quer falar sobre esses medos. Esses medos Que paralisantes. nós temos, né? Esse aqui foi um medo. Foi. A gente adiou esse pódio o quanto a gente pôde. Não, eu só fiz porque você insistiu. A gente falava sobre ele, achava assim, Deus tem que ser filmado, a gente conversa muito bem, a gente fala muito bem, e a gente precisa conversar. No começo ficou 2 estátuas aqui. Eu só pensava no que. É verdade! No que alguém foi me ouvir. Aí, Armando, meu marido, falava assim: a gente corta, fala que a gente corta. Se não ficar bom, a gente corta. E aí, aos poucos, se você assistir, se você. Claro que eles assistiram, Claro, né? Óbvio. sim. Os primeiros, a gente tava muito rígida mesmo. Agora não, a gente está mais natural. Mas voltando ao medo, esse tema foi eu que trouxe. Porque eu tive um ataque de medo, coisa de uma semana atrás. Entrei literalmente em pânico, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar em público para pessoas mais velhas. Para o público, criança, né? que eu trabalhei com criança a minha vida inteira, então eu gosto de trabalhar com criança. Eu me falo o que eu tenho que falar, brinco, eu não tenho esse medo. Mas quando eu começo a perceber que eles começam a olhar pra gente com aquela cara de adolescentes pra cima, eu vou. Aí convidaram a gente, né, pra participar de uma coisa e eu fiquei apavorada. Fiz de tudo pra tentar, mas eu não consegui Não, mas vencer então, esse é medo. aquela história dos medos que... E aí a gente chegou à conclusão que a gente tem que respeitar alguns medos. Tem algumas coisas que eu acho que são filtros mesmo. Por exemplo, um outro medo que você colocou foi o medo de voar. Ah, sim. Mas o medo de voar não podia te paralisar porque... Porque eu tinha mais vontade de sair de onde eu estava, de não ser aprisionada pelo lugar onde eu estava, do que medo de voar. Então, eu procurei vencer esse medo, porque onde eu estava, aquilo seria a morte. Ficar presa pro resto da vida naquele mesmo... Então, um medo acabou sendo propulsor para terminar o outro, né? Assim, destruiu o outro. Sim. A gente estava falando sobre quantos medos a gente vê. Eu já vi medos que impedem as pessoas de saírem da própria casa. Sim. Medo do aberto, Medo do aberto. outro, medo da rua, né? Eu tenho muitos medos, assim. Eu vivo, assim, eu acho que foi Nina Simone que fala isso, que viver com medo, né? Vá com medo, isso é coragem. Sim, vá com medo é o que eu faço sempre. Acho que todo mundo faz isso. Vamos ver. A gente está fazendo uma coisa aqui que a gente está fazendo com medo. Tá ficando mais natural? Tá ficando mais natural. Acredito que tá, também acho que tá ficando mais natural. A gente tá perdendo um pouco. Não que a gente tenha perdido o medo. A gente tá... Não, a gente tá indo com medo. Mas tá indo. A gente tá indo. Tá indo. Né? Verdade. Verdade. A gente falou do medo de que paralisa, né? Esse é que... E esse é preocupante. Porque a gente não tem, às vezes, ferramentas pra driblá-lo, né? Pra vencê-lo. Por isso ele paralisa, né? Sim. Tem gente que vai ser tão corroído por esse medo. Precisa de ajuda de alguém que entende. Exatamente. Porque, assim, às vezes a gente sozinha não dá conta, né, de resolver os nossos próprios medos. Porque às vezes esses medos às vezes esses medos vêm de outros problemas. Sim.
Não é especificamente aqui. Exatamente. Esse meu medo de falar em público, eu tive que vencê-los algumas vezes. Alguns trabalhos de faculdade. Só aconteceria se eu tivesse ido lá pra frente. Entendeu? Eu decorava tudo que eu tinha que dizer. Eu chegava na frente, eu ficava branca, inclusive a boca. Nossa, era... Era sério, eu ficava branca. O pessoal falava, até sua boca tá branca. Eu chegava na frente, eu dizia tudo que eu tinha que dizer decorado e eu não olhava para as pessoas, eu olhava pro fundo da sala. Então, fiz isso várias vezes na faculdade. Mas fez. Mas fiz. É. Mas Então, me deixa muito desconfortável. Sim, Preciso mas fazer acho isso. Que o medo deixa a gente desconfortável mesmo. Por isso que a gente nem age como a gente Não, eu só fiz o que eu tinha que fazer, porque eu precisava da nota. Não foi uma grande nota, mas foi uma nota. Não, você resolveu a situação com medo, mas resolveu. Não, mas acho que tem medos que realmente não resolvem. Que outros medos você tem? Eu tinha muito medo de... Tanto é que... De viajar... Mesma coisa que você falou. De viajar sem ser o meu bloco familiar. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. E você fala viajar de avião, né? Porque Sim, o seu medo era de avião, o meu também. Eu também tinha muito medo de avião. Mas hoje eu não tenho mais medo de avião. Também não tenho mais não. Tô tranquila com... Porque eu entendi que se... Começou assim, né? Foi um exercício. Se você não for, você não vai chegar lá. Você quer chegar lá, né? Então, hoje, morando fora do nosso, né? Da nossa gente, tem que ir. Não tem como ir de outra forma. É porque a gente precisa ver as pessoas que a gente deixou... Que a gente ama, né? Então, assim, eu preciso fazer. Então, eu não posso passar aquelas 11 horas sofrendo. Aí, a minha alternativa era ler. Eu ia lendo e aí eu entrava naquele livro e aí podia ter turbulência, porque eu tinha, na minha cabeça eu construí a ideia de que enquanto eu tivesse atenta àquilo ali, o avião não caía. E quer ver uma coisa que me deixava pau da vida? Eu falo outra coisa, pau da vida? Quando a pessoa falava que, mas é quando chegar a hora. Se chegar a tua hora, não tem jeito. Eu pensava, e chega a hora da pessoa que tá do meu lado? Não vale, não pode. Isso tá errado. Não, a hora de todo não mundo... Não vale. Botou, Caraca, botou todo mundo ali pra cair. Avião. Isso é filme? Premonição? Não pode. Tá, então não. Aí eu criava outra estrutura. Vou ler. Enquanto eu ler, não cai. Eu não sei qual mecanismo que eu criei. O meu foi esse. E o meu outro medo que eu te contei. Ah, sim. O meu marido tá falando que no começo eu metia as unhas nos braços de quem tava comigo, as crianças e meu marido que sou eu. E deixava a marca das unhas nos braços dele. Não, muito tempo atrás. Hoje em dia eu não faço mais isso. Às vezes eu rezo. Na hora da decolagem e da aterrissagem eu sempre tô com cagacinho, mas tô rezando. Mas durante o voo... Não tenho mais, não. E eu vou te falar, quando meus filhos eram pequenos, eles não sabiam que eu tinha medo de avião. Não, as crianças sabiam, porque eles ficavam com as marcas. Depois eles souberam. Porque eu tinha medo, outro medo, que eles tivessem medo, como eu, e não quisessem, não né? quisessem ir. Porque a gente, às vezes, influencia até pra isso, pro ruim. Claro. Porque se você... Outro medo, né, da gente fazer besteira na criação de filho. Esse é um medo constante. Não para nunca, não né? Vai. Porque mesmo eles sendo formados já, né, adultos, pra você são crianças, né? Mas a gente fica com medo sempre, né? Eu acho que eu já encaro o meu mais velho como adulto. O mais velho dela tem 53 anos. Mentira. 53 tenho eu. O meu mais velho tem 30 e poucos anos. Aí, não é adulto? Eu já converso. Não, olha, é 30 e poucos. Bem pouquinho. Outro medo que ela tem. Falar a idade. Mentira. Mentira, não ligo, não. Não precisa, né? Mas eu não ligo. Eu tinha medo de morrer antes dos meus filhos terem idade ou capacidade de lembrarem de mim, assim, de me reconhecer. Isso é um medo que justificado, a gente fica realmente com isso. E aí a alternativa foi fazer um diário. Desde que eu soube que eu tava grávida, eu comprei um caderninho
E comecei a escrever Escreveu todo uma dia. carta longa. O diário, para eles verem como era o nosso dia a dia. E verem como eu participava ali, como eu estava ali. E se alguma coisa me tirasse daquele lugar, eles teriam alguma coisa minha escrita. Eu passei por ali, por aquele papel, eu estive presente, eu estava ali. E isso eu aprendi com uma aluna. Olha, eu dava aula, na época era 5ª série, né? E ela já ter 11 anos, 5ª série, 11 anos. Julie Coker, não esqueço. Eu passei um trabalho sobre fontes primárias, então os alunos tinham que trazer documentos para mostrar o que eles iam usar para escrever a história deles. Então, carteira de identidade da avó, um jornal que a mãe recortou no dia que ela nasceu, a certidão de nascimento dela, e ela vai contar a história dela ali. E aí ela chegou na minha mesa e falou assim: Karen, olha aqui, ó, me trouxe um caderno. Eu abri o caderno, não entendi. Aí ela falou assim: lê. Aí eu li um caderno bonito, com uma caligrafia bonita, e tinham recortes colados ali. Eu falei: Júlia, o que é isso? Aí ela falou assim: isso minha avó fez. Que maneiro. E ela fez, e botava assim, o filme que tava nas paradas de sucesso, a música, quando ela nasceu, quando ela tinha tantos anos. Puxa vida, todas as crianças mereciam uma coisa assim. E aí eu falei pra ela: olha, o dia que eu tiver filho, eu vou fazer um mesmo. E fiz, pros dois. Legal. Eu tenho uma caixa. Que um monte de caixa. Uma caixa que eu... Primeira roupinha, batizado, chupeta, quando largou a chupeta tá ali. Sapatinho. O sapatinho, o primeiro sapatinho do hospital. Cara, que certidão de batismo. Até o cabelo deles no Também. diário tá colado assim. Também. Tem a mãozinha que eu fiz. Assim. Todas aquelas coisinhas de escola que eu achei que eram relevantes, eu fui botando. Eu fiz uma caixa pra cada um. As velas dos aniversários. Isso não Eu fui guardando as velinhas dos aniversários dente, todos. Você tem dente? Dente, todos os dentes. Também. O pior, preciso confessar uma coisa. Cordão no final, eu não umbilical. sabia qual era o cara de um, qual era de outro. Mas eu tenho os dois ali. Eu fui guardando. Cordão umbilical também, não sei. Eles, quando eu contei, de credo! Não tenho tudo. Tá tudo guardadinho. Aí chegou lá pros 15 anos, chega. É o suficiente, São né? adultos, 15 São anos. adultos. Aí eu fechei, botei um lacre nas caixas e ainda deixei um buraco do lado que eu ainda enfiei um certificado do inglês. Eu fui enfiando as coisas ali dentro. De vez em quando eu enfiava um papel ali dentro. Então, assim, você usa, quer dizer, a gente acaba criando alternativas para vencer os medo. medos, Né? sim. E quando o medo é grande demais... Eu acho que você tem que lidar com ele da forma que você pode, mas também não precisa se expor. Por exemplo, esse medo de falar em público meu. Se eu precisar, eu sei que eu vou dar um jeito. Mas se eu não precisar, não for uma coisa... Eu não vou fazer esse sacrifício. Porque é muito sacrifício. Sim. É muito... Aqui a gente edita... Entendeu? Sim. Se a gente fala alguma coisa, eu procuro o tempo todo achar que eu não tô sendo filmada. Tanto é que se vocês repararem, eu fico mais olhando pra ela do que olhando pra vocês. Eu também. Tô até de lado na mesa. Porque eu procuro sempre continuar nossas conversas, como sempre que a gente faz, né? Nossa, é muito bom, gente. A gente com um vinhozinho na mão, nós duas falamos muita besteira. Muita coisa boa também, né, Laura? Sim, mas a gente resolveu falar mais coisa boa do que besteira e botamos chá. Melhor, né? Melhor. Isso é chá, sabe, gente? Isso é chá. Porque a gente ainda consegue falar sem estar associada à bebida, né? Tem isso também, né? Tem. Porque tem gente que só fala se... Se tiver um pouquinho mais... Apesar de ser... Mas é bom. Também... um pouquinho mais descontraído, a gente fica mais à vontade ainda. Agora aqui a gente tem os filtros. Se tiver algum tema mais hard aqui, você pode substituir o chá, se quiser. Sim, assim, a gente bota um vinhozinho. Porque tem uns temas que... não, mas eu recomendo, assim, quem puder e tiver medo, né? Pra tudo, eu acho, né? Se for paralisante. Se for paralisante. Terapia, né? Então, eu recomendo muito terapia. Eu fui fazer terapia burra velha.
Assim, eu comecei muito tarde. E, quer dizer, não foi tarde demais, ainda teve jeito. Mas, assim, eu amei. Então, se for possível, se tiver condições, né? Porque eu sei que vivemos tempos difíceis. São muitos os medos. Mas é útil. E eu falo. Sim, eu ia dizer que eu gostaria de saber dos medos de vocês. Se vocês puderem comentar, né? Se quisesse chegar para nossa... interagir aí. Comenta aí sobre os medos que vocês têm. Pode virar até pauta. Boa. Né? Se vocês derem sugestões de algumas coisas que a gente pode ajudar, a gente gostaria. Se inscreva no canal, siga, compartilha, por favor, ajuda a gente. Comente. A gente já conseguiu chegar nos 20 minutos, porque a gente conseguiu uma quantidadezinha legal de amigos, né? Vocês todos são amigos. E a gente precisa de mais tempo, porque 20 minutos é muito pouco tempo, gente. A gente fala muito. A gente fala muito. Esse é outro medo, né? Não saber parar de falar. Às vezes a gente se perde, tem que voltar. Sim. São muitos parênteses. São muitos parênteses. Mas então é isso. É isso. Até logo. Eu sou Laura. Eu sou Karen. E esse é o Por que não falar sobre isso? Tchau. Esse ficou bom, né? O segundo sempre fica melhor.